Você sabia que você não precisa conhecer a doença para dar o diagnóstico da doença de pele? Basta olhar a lesão. Ainda te digo mais, você nem precisa saber descrever. Com alguns aspectos relacionados à lesão, você consegue chegar ao diagnóstico. E aí eu vou pegar como exemplo um caso challenge, que foi publicado agora, recentemente, no New England Journal of Medicine. Vocês, inclusive, ficou uma recomendação, vocês podem entrar lá. Vocês estão observando? Publicaram recentemente esse caso como challenge, e botaram da seguinte forma: uma mulher de 72 anos de idade se apresenta ao setor de emergência com uma história de há 2 dias, uma erupção pruriginosa localizada nas costas. E aí ele faz a descrição da lesão, que ele descreveu da seguinte forma: edematosa, flagelada, como placas, e placas lineares presentes nas costas e na região glútea. Não tem aumento de linfonodo, ele negou dermografismo ou envolvimento mucoso. E qual é a principal hipótese diagnóstica? Antes da gente seguir nas hipóteses dele, a gente vai voltar aqui e vai seguir da seguinte forma. Quando a gente olha esse tipo de lesão, o que chama atenção? A gente não precisa da lesão elementar, que ele chamou de placa. A gente basicamente presta um detalhe que vai matar absolutamente tudo. Você não precisa nem descrever como ele descreveu. Ele descreveu como flagelado. Ele já partiu do princípio. Ele já sabe, na verdade, o que é. Isso foi uma indução de raciocínio. Você que nunca ouviu falar nesse termo na dermatologia, você pode falar assim, ó, dermatose linear. Ou seja, você tem várias linhas acompanhando a lesão. E com essa informação, você consegue chegar no diagnóstico. Então, eu vou criar aqui primeiro uma aba para a gente perguntar do Google. Google, será que o Google me ajuda nesses casos? Então, diante de um caso desse, a gente identificou que trata-se de uma dermatose inflamatória com configuração linear. É importante, nesses casos, a gente perguntar em inglês. Tá? E nesse especificamente, a gente tem aqui, ó, eu fiz a seguinte pergunta: dermatoses inflamatórias, racha linear de surgimento abrupto. Já apareceu um artigo aqui para mim. Nesse caso não é hiperpigmentação e nesse caso não tem uma distribuição das linhas de Blasco. E tem um outro artigo aqui, padrões lineares na pele. Então, só mais um outro detalhe aqui que chama atenção, é que a gente não está diante de quadros vesiculosos. Então, a gente já viu que não tem vesícula e isso é importante para a gente. Então, vamos dar uma olhada no que esses artigos estão mostrando para a gente e quais são as possibilidades, para saber se com uma pergunta aberta a gente consegue chegar na hipótese diagnóstica. Então, quando a gente chega e faz esse tipo de pergunta, a gente tem duas perspectivas, né? Então, a gente começa a ter um estudo baseado num problema, ou seja, dermatose linear a esclarecer, e com isso na mão, a gente vai atrás das hipóteses. Então, olha o que acontece. Esse aqui é um artigo em que ele fala padrões lineares da pele e as suas dermatoses. Isso é propedêutica. E aqui ele fala, basicamente, das linhas de Langer ou linhas de Blasco. Então, aqui, basicamente, ele está mostrando os padrões que são que se enquadram dessa forma. Não é o que a gente está vendo. A gente vê que lá a nossa paciente é muito anárquica, a distribuição. E aqui está falando das doenças que estão associadas a esse padrão que segue as linhas de Blasco. Então, quando a gente está diante de um quadro com uma determinada distribuição, a gente fica atento. Aqui ele já vem o segundo tipo de distribuição, que é dermátomo. Classicamente, herpes zoster. Não é o caso da nossa paciente. E aí a gente vai seguindo, vai olhando o artigo de forma estruturada, levando em consideração o caso que a gente estava vendo, e aí padrões lineares por fatores externos, exógenos. Aí ele botou fito-foto. Então, geralmente, tem uma distribuição em área de foto exposta, associada à inflamação relacionada à tatuagem, dermatite flagelada. Aqui não é bem linear, mas segue um trajeto linear, lesões arredondadas. Desenho serpinginoso da larva migrans, ele nem tem foto de larva migrans, mas a questão inicial é que quando a gente vai desenhando e a gente vê o termo dermatite flagelada, que é como se fosse uma simulação do Scott, quando os pacientes se flagelam, é como se fosse uma autopenitência. São marcas relacionadas à coceira. E no artigo lá a gente viu que eles usaram o termo flagelado.
Então a gente pega, olha aqui no artigo, que eu vou compartilhar de novo com vocês, e quando a gente olha esse artigo, parece vários chicotinhos, só que o dela é mais intenso. E essa flexibilidade, adaptação, a gente precisa ter. O colega que conhecia o termo, ele já falou, flagelado. E com isso na mão, vai a segunda parte da nossa pesquisa. Então, a gente viu uma configuração linear. A partir dessa configuração linear, a gente identificou qual síndrome cutânea tem essa configuração. Então a gente tem as que acompanham linha de Blaschko, as que acompanham dermátomo, a gente viu padrões de fotoexposição e vimos um padrão de dermatite linear. Isso definido, eu vou perguntar para o Google causas de dermatite flagelada. Então pega aqui, vamos ali para o Google, flagelar, dermatoses, rosas. Pronto. Dermatite flagelada é uma doença rara de pele que pode estar associado a alguns antineoplásicos. Então aqui só de prima não é o que acontece, porque não era o caso da paciente, agora a gente já viu, bleomicina, o mais comum e por aí vai. Causas de dermatite flagelada. E vocês estão vendo que eu não precisei entrar em nenhum site de assinatura, nada. Tá tudo aberto aqui, ó. Aí eles falam, dermatite flagelada, o próprio flagelo, associado à quimioterapia, associado a doenças reumatológicas, como dermatomiosite ou doença de estilo do adulto, induzidas por toxinas, como shiitake, água-viva, pedero, então são causas externas, e pode simular dermografismo, escoriações por condições pruriginosas, fitofoto. Então ele coloca todos os diagnósticos diferenciais, dá mais exemplos de dermatites flageladas, e com isso a gente vai lá responder o quiz que foi feito lá no New England Journal of Medicine. E aqui estão as opções. Fenitoína não é quimioterapia, shellfish, shiitake, poison ivy, que tem a ver com alguns perfumes e tal, ou varfarin. A gente já viu que isso é uma dermatite flagelada, inflamatória, e já vimos que shiitake é uma das causas. Está escrito, vamos submeter e vamos ver qual que é a resposta. A sua resposta está correta. Então a gente tem aqui uma dermatite flagelada por uma pessoa que consumiu shiitake. Lembrando que nós chegamos nesse diagnóstico sem conhecer a doença, a partir da morfologia e um ponto específico. E aqui embaixo a gente vai mostrar o trajeto em que a gente observa a configuração e a distribuição da lesão. Com isso, a gente enquadra numa síndrome clínica dermatológica. Então a gente reduz de 5.600 possibilidades diagnósticas para dentro das dermatites lineares, a gente fecha na dermatite flagelada, causas de dermatite flagelada, a gente vai objetivamente nas principais causas que, do ponto de vista prático, são quimioterápicos, shiitake e dermatomiosite. Essas são as principais causas que vocês vão ver. Então a gente reduz 5.000 para 3 possibilidades, sabendo identificar e utilizando o Google a nosso favor. E essa é uma dica de como interpretar a pele a favor do diagnóstico do seu paciente.